Meus amados irmãos, primeira quarta-feira do ano do centenário da nossa igreja, com muito prazer enchemos os pulmões para falar desse contentamento, né? Após tudo que Deus nos deu nesse programa de aniversário da igreja, no domingo, na quinta-feira 11 e no domingo 14, agora estamos na primeira quarta-feira desse novo período. Rogamos a Deus que nos dê uma continuidade de alegria, prazer, e a gente possa comemorar dentro das possibilidades que a gente dispõe, mas com muita alegria em nosso coração. Deus os abençoe nesta noite, sejam todos bem-vindos ao nosso culto, amigos que estejam aí junto à família também. Essa é uma hora de estudo da palavra, de intercessão, de louvor, e a gente está muito feliz por iniciar essa nova caminhada, né? Essa nova pegada, que esperamos em Deus seja muito vitoriosa e haverá de ser. Lembro só duas coisas, na verdade três. Primeira, estamos tendo todos os dias às 7 horas, de 7 às 7h20, um minuto de oração, um culto de oração, pequeno, 20 minutos apenas, de 7 às 7h20. Quem quiser acessar é pela plataforma Zoom, o nosso endereço para esse culto está no nosso PIB Informa, é só olhar e copiar. E agora estamos preparando a nossa atividade para o domingo da ressurreição. Esperamos em Deus que, apesar das dificuldades que a gente tem, possamos fazer um bom programa. E mais adiante, no sábado 27, logo estaremos anunciando um proveitoso momento de capacitação sobre PGM. Então, amados, dando início ao nosso culto, nós vamos cantar um hino muito próprio para esse momento. É o hino que tem por título Exultação. Vimos a mão de Deus nos ajudando com uma boa presença na quinta-feira 11, no domingo 14, então foi muito expressivo. Então vamos cantar A Deus demos glória com grande fervor. Hino que tem por título Exultação. Cantemos com alegria e com ânimo em nosso coração. Cantemos. A graça
sua Bíblia para a leitura de um trecho pequeno de um salmo super conhecido, mas vamos abrir Salmo 121, versos 7 e 8. Texto muito utilizado, muito lido, que conforta muito o nosso coração. Então vamos ler os dois versos finais do Salmo 121, versos 7 e 8, texto que diz assim: O Senhor te protegerá de todo mal, Ele protegerá a tua vida, o Senhor protegerá a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Mais uma vez? Então vamos lá. O Senhor te protegerá de todo mal, Ele protegerá a tua vida, o Senhor protegerá a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Então, amados, com essa palavra no nosso coração, vamos orar acompanhando o diácono irmão irmão Alexandre Jaci Teixeira. Irmão Alexandre Teixeira nos conduzirá nessa oração inicial no culto desta noite. Oremos com o irmão Alexandre. Boa noite, meus irmãos. Vamos orar. Grandioso Deus e eterno Pai, muito obrigado pela essa oportunidade de falar contigo mais uma vez nesse dia. Agora, Pai querido, para te pedir as tuas orientações e as tuas bênçãos, Pai querido, para esse culto de louvor e de oração a Ti nessa quarta-feira, Pai querido. O Senhor possa estar ungindo, Pai querido, todo o Teu povo, todas as famílias da nossa igreja, nesse momento de pandemia e de luta, mas lutas precedidas de vitórias, Pai querido. Eu te peço orientação vinda dos altos céus para a nossa igreja, para tudo que vamos realizar e tudo que vamos fazer, Pai, e que o estudo dessa noite possa tocar os corações, possa clarificar a nossa mente do recado que Tu tem para nós. Muito obrigado pela nossa igreja, pelos irmãos que estão servindo nesse momento, pelo nosso pastor, pela sua vida, por toda a nossa liderança, Pai, que a gente possa realizar as coisas movidas pelo Senhor. Tu possa nos mostrar o que queres de nós, o caminho a seguir nesse momento, Pai querido. Nós dependemos única e exclusivamente do Senhor. Por isso, ser com esse culto, ser com todos, Pai querido, e o Senhor possa abençoar aqueles que estão em casa, vendo esse culto pela internet, suas famílias e todo o povo que carece da cura, não só da cura espiritual, em primeiro lugar, mas da cura física, Pai querido, que Tu possa ouvir as nossas súplicas e Tu possa nos abençoar de acordo com a Tua vontade. Perdoa as minhas falhas, Pai querido, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, que nós agradecemos. Amém. Seguimos com o nosso momento de dedicação de vidas e bens. Ano de trabalho, ano de centenário, ano que Deus precisa contar com a dedicação de nossas vidas. Então vamos, nessa hora, enquanto cantamos A Ti seja consagrada a nossa vida, nós vamos entregar nosso coração, entregar nossa vida. Se estivéssemos aqui juntinhos, viríamos até a frente para entregar. Não estamos, fazemos isso em memória, fazemos isso em lembrança, fazemos isso recordando o dia quando estaremos aqui no domingo para fazer, mas dedicando nossas vidas e nossos bens. Vejam então, quem ainda eventualmente não sabe, as nossas contas, e nós até agradecemos com muita alegria, porque os irmãos têm sido bastante fiéis, alguns crentes têm chegado para a entrega do seu dízimo e alguns amigos também têm participado. A todo mundo a nossa gratidão. Vamos cantar com sentido de entrega. Então cantemos. Meus momentos
Oremos, meus irmãos. Senhor, nós queremos agradecer, Pai, pela oportunidade, o privilégio que Tu nos concede de falarmos diretamente contigo neste momento, Senhor. É uma alegria muito grande saber que Tu és o nosso Deus e que Tu estás ouvindo, Pai, as nossas orações, as súplicas, Senhor, e neste momento a nossa gratidão, Pai. Gratidão, Senhor Deus, porque não temos como negar, Pai, a Tua misericórdia, o Teu cuidado, a Tua fidelidade dia após dia se manifestando em nosso viver, Senhor. Mesmo em tempos tão difíceis como estes que estamos atravessando, de pandemia, nada tem nos faltado, Senhor. Tu tens conservado a nossa saúde, Tu tens nos proporcionado, Senhor Deus, o sustento para os nossos lares, e mesmo nos momentos mais difíceis, Pai, podemos perceber, Senhor, a Tua providência e até mesmo o Teu milagre, Pai, na vida de cada um de nós, e nós Te agradecemos, Senhor. Nós queremos também Te agradecer, porque neste momento muitos irmãos estão com os seus corações alegres por vitórias alcançadas, por bênçãos concedidas, Senhor, e até mesmo bênçãos que aos olhos humanos seriam impossíveis, mas nada é impossível para Ti, Pai. E é por isso que neste momento a Tua igreja, Senhor Deus, em oração, glorifica o Teu nome, Senhor Deus. Muito obrigado, Pai, pela Tua bondade, muito obrigado pela Tua fidelidade, muito obrigado pelo Teu amor. Continue falando aos nossos corações, fale poderosamente ainda durante este culto, Senhor. É a oração que Te fazemos em nome de Jesus. Amém. Para trazermos a meditação bíblica desta quarta-feira, nós convidamos o pastor Luiz Fernando da Silva Mourão. Ele coopera conosco, sempre nos ajuda, e ele vai fazer parte dessa equipe das quartas-feiras. O pastor Miguel está com a carta aos Romanos de 1 até 8 e o pastor Fernando está de 9 até 16. Então, nós vamos trabalhar a carta em 2 momentos e hoje é a primeira participação do pastor Fernando utilizando então a carta aos Romanos. Com alegria, com prazer, eu passo a palavra ao pastor Fernando. Com a palavra, pastor Fernando. Muito boa noite, irmãos. Nós estamos dando continuidade ao culto desta quarta-feira e nessa continuidade nós começamos hoje um ciclo de mensagens, um ciclo de estudos, onde estaremos trabalhando o livro de Romanos a partir do capítulo 9, indo até o capítulo 16, e o capítulo de 1 a 8 será ministrado aqui pelo pastor Miguel Companys. Então, estamos seguindo aqui a direção do nosso pastor e eu peço que você nos acompanhe nessa jornada, que você esteja em oração por aquilo que vamos estar sendo instruídos pelo Espírito Santo de Deus para trazer para você, e que você nos ajude compartilhando esse vídeo, clicando no joinha, dando o seu like nesse vídeo, porque quando você faz isso, você faz com que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e ele entrega para mais pessoas. É assim que funciona no mundo digital. Mesmo que para você pareça que é chato, toda hora alguém fica falando, dá um like, dá um joinha, enfim. Mas o mundo que a gente está vivendo hoje, a gente precisa que essa mensagem seja melhor propagada. Então, eu convido você para 1 minutinho aí, 10 segundinhos, você tira o chat do seu celular, você vai lá na mãozinha, no joinha e clica joinha. Eu não estou gostando do culto, não tem problema, clica no dislike, não tem problema. Aqui o importante é você participar, tá legal? Muito bem. Eu me chamo Fernando Mourão, eu sou pastor membro aqui da PIB Jacarepaguá, eu sou coach integral sistêmico, eu sou o filho de Deus, eu sou marido da Cristiniane, pai da Gabriela e da Graziele, e quero ser um instrumento de Deus para abençoar a sua vida nessa noite. Tá legal? Convido então você já a deixar o seu smartphone, a sua Bíblia aberta no livro de Romanos, capítulo 9, é onde vai estar baseada o nosso estudo dessa noite. Tá. E a gente começa então essa série de estudos sobre o livro do Romano, e essa carta, para você entender o contexto dela, ela foi escrita por volta do ano, entre o ano 57 e 58. Existem alguns autores que dizem que ela foi escrita entre 56 e 57, mais provável mais meados ali de 57, mas uma outra autoria, mas outros estudiosos dizem que essa carta foi escrita no início do ano 58 depois de Cristo. Ocasião em que o apóstolo Paulo estava na cidade de Corinto, estava visitando aquela cidade e então
ele escreve essa carta à igreja de Roma. Diferente das outras epístolas, a de Roma não foi escrita a uma igreja que o apóstolo ainda já havia estado. Paulo ainda não havia visitado a igreja de Roma, não havia visitado os crentes romanos, mas sabendo de tudo que passava lá, ele resolve então escrever essa epístola, que alguns classificam como a epístola mais cristocêntrica de Paulo, onde ele aborda vários assuntos, ele vai trabalhando a teologia com muita propriedade. Essa igreja provavelmente foi formada por judeus romanos que foram dispersos no dia de Pentecostes. Lembra? Lá no dia de Pentecostes, em Atos, quando cada pessoa ouvia na sua própria língua, houveram confusão, então as pessoas saíram dali daquele local que estavam e saíram como missionários e foram de cidade em cidade abrindo novas igrejas. Então o entendimento é que essa igreja de Roma tenha sido plantada nesse momento. E a intenção de Paulo era visitar a igreja que estava em Roma. Ele tinha intenção de ir até a Espanha e quando estivesse no caminho para a Espanha, ele então pararia na Itália, pararia em Roma e estaria ali ministrando aos irmãos daquela igreja. É importante que você preste atenção que o tema central da Epístola de Romanos desse texto agora, do capítulo 9, enfim, de todo o texto de Romanos, era a justificação pela fé. Esse tema é abordado em Abacuque 2:4. Você pode depois abrir sua Bíblia e procurar lá em Abacuque 2:4. Tá. A igreja de Roma, então, era uma mistura de crentes gentios e crentes judeus. E até esse momento havia uma forte tensão entre esses dois grupos. Por quê? Porque os judeus cristãos tinham o sentimento de serem o povo da promessa. E os gentios cristãos tinham o entendimento que Jesus tinha vindo, tinha quebrado toda a lei, tinha quebrado as alianças antigas e tinha feito uma nova aliança. Então todos aqueles que crescem em Jesus, a partir daquele momento, seriam povo de Deus. E essa tensão entre crentes judeus, cristãos judeus e cristãos não judeus é que imperava na igreja de Roma, é que trazia estresse entre os cristãos da igreja de Roma e que motiva Paulo a escrever a sua epístola. E em meio a esse momento de embates, de fortes discussões, é que o apóstolo Paulo é levantado a escrever a sua carta e buscar trazer aos crentes da igreja de Roma lucidez sobre os propósitos de Deus. Por isso, nessa noite, eu vou estar aqui dividindo esse capítulo 9 em 3 tópicos, que eu vou já adiantar para vocês. O primeiro é o tópico que a gente tem na nossa própria Bíblia, tristeza de Paulo por Israel, que vai do versículo 1 ao versículo 5. Segundo, a graça de Deus é libertadora, que vai lá do versículo 6 até o versículo 16. E terceiro, Deus tem seus propósitos em cada vida e situação. Vai lá do versículo 17 até o 33. Tá legal? Então pega a sua Bíblia aí, nós vamos fazer o seguinte, em vez de ler todo o texto, nós vamos lendo pontualmente, para a gente parar do versículo de 1 a 6, a gente estudar esse versículo, pensar sobre ele, esses versículos. Depois a gente vai de 6 a 16, também vamos pensar sobre esses versículos. E depois a gente vai do versículo 17 até o 33. Tá legal? Pegou o seu smartphone, pegou a sua Bíblia, vamos junto. Então, Romanos capítulo 9, versículo de 1 a 6. Tristeza de Paulo por Israel. Digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência dá testemunho comigo no Espírito Santo, de que tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, excluído de Cristo, por amor de meus irmãos, meus parentes, segundo a carne. Eles são israelitas, e deles são a adoção, a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e deles descendem o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todas as coisas. Deus bendito eternamente. Amém. A gente vai parar nesse primeiro momento até aqui, do versículo 1 ao versículo 5, para a gente começar a pensar, então, a tristeza de Paulo por Israel. Eu uso o próprio título da Bíblia Almeida século 21, que é a Bíblia que nós elegemos como a Bíblia da nossa igreja no 90º aniversário da igreja. Na igreja fez 90 anos, então nós resolvemos fazer uma Bíblia comemorativa, que é essa aqui. Ela já está meio apagadinha aqui na frente, mas ela é exatamente a Bíblia dos 90 anos. Então, nessa Bíblia, nessa versão,
o tema primeiro desse capítulo 9 é a tristeza de Paulo por Israel. E olhando melhor, ou recebendo notícias, vendo aquilo que acontecia na igreja de Roma, Paulo se entristece, ele fica preocupado, ele olha, os irmãos estão brigando entre eles, não há harmonia. E a gente sabe que reino dividido não subsiste em si mesmo, porque se estão brigando, os inimigos não precisam atacar a igreja, porque a igreja mesmo já está se dividindo, é um problema. Existia um grande racha naquela igreja, um sentimento de preconceito entre os cristãos judeus e os cristãos gentios. Uns se achavam mais cristãos do que os outros. Lembram? Eu comentei logo no início, aqueles que eram cristãos judeus achavam que Cristo tinha vindo para eles. Era um conforto da aliança que Deus tinha feito com Abraão. Então, e eles achavam que eram mais cristãos porque eles eram descendentes dos judeus, filhos da promessa, e acabavam de alguma forma sendo preconceituosos com os gentios cristãos. Podemos pensar que na visão dos judeus, esses seriam um tipo de cristãos de segunda classe, porque eles não eram da linhagem dos judeus. Ah, vocês não são da linhagem dos judeus, então vocês são um cristão, não é de primeira classe. E você imagina dentro da igreja hoje, você olhar para um irmão e falar assim, não, você é um cristão que se converteu quando já era adulto. Você não vem, a sua família não é cristã desde o berço. Então, você não é um cristão no mesmo nível que eu. Imagina que loucura isso. Mas muitas vezes, muitas igrejas acabam funcionando com esse risco. A gente precisa ficar atento a isso, né? O verso número 1 já começa com Paulo abrindo o coração e afirmando com toda a sua sinceridade em escrever esse texto, para logo em seguida, no versos 2 a 4, abrir o seu coração de vez, ao ponto de até mesmo se colocar como Moisés. Vamos lá, vamos ao versículo 1 para você se lembrar. Digo a verdade em Cristo, não minto, minha consciência dá testemunho comigo no Espírito Santo. Você imagina como o coração de Paulo devia estar contristado, entristecido, por conta de ver aquilo que acontecia em Roma. Então ele abre o coração e ele vai conversar com seus irmãos em Cristo em Roma e vai dizer, olha, eu chego para falar com vocês com o coração transparente, sincero, verdadeiro, buscando trazer entendimento para vocês, quebrando e tirando todas os meus títulos, tudo aquilo que eu tenho, todos os estudos que eu tenho aos pés de Gamaliel, para falar com vocês com verdade, com franqueza, com integridade. E aí ele vai para o versículo 2 a 4, ele diz, de que tenho tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado e excluído de Cristo por amor dos meus irmãos. É interessante ler essa palavra de Paulo, porque esse abrir do seu coração é um ponto que traça um paralelo entre ele e Moisés. Quando Moisés, lá em Êxodo, capítulo 32, versículo 31 a 32, ele desce do monte Sinai com as tábuas da lei nas mãos, e quando ele chega no meio do povo, o que ele encontra? O povo corrompido, o povo adorando o bezerro de ouro, e ele se irrita, fica estressado, quebra as tábuas e depois vai falar com Deus, porque Deus falou para ele, sai do meio desse povo, porque eu vou destruir todos eles. E aí Moisés disse, não, Senhor, destrói só a mim, acaba só comigo. Esse texto de Moisés é muito interessante porque ele desejou que o Senhor não castigasse o povo, e sim riscasse o seu nome do livro da vida. Esse texto relata esse bezerro de ouro, e uma lição interessante que Moisés demonstrou é o sentimento de liderança que ele tinha sobre Israel. Moisés era o líder de Israel, e quando ele vê o povo se corrompendo, ele com a sua autorresponsabilidade lá no alto, ele começa a se perguntar, Senhor, o que eu tenho feito para que esse povo se corrompesse tão rápido? Eu não devo ter sido um líder que eu deveria ser. Por isso, Senhor, em vez de o Senhor castigá-los, o Senhor castiga a mim, porque eu que errei, eu sou o líder, eu estou à frente deles, então se alguém tem que ser castigado sou eu, que não estou liderando essa turma da forma que ele queria. Eu não os conduzi bem, de forma acertada. Moisés então pede a Deus que risque seu nome do livro da vida. E é interessante o cuidado de Deus com Moisés. Deus diz para ele, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Agora vá e guie o povo ao lugar que lhe falei. É interessante esse paralelo que a gente traça do apóstolo Paulo com Moisés. E que os dois estavam dispostos a se fazerem maldição diante de Deus para que o povo fosse liberto das amarras do pecado. Que líderes extraordinários.
estavam ao ponto de dar a sua própria vida pelos seus liderados, dar a própria vida por aqueles a quem eles foram chamados a servir e a cuidar. Quantas vezes nós ficamos preocupados se o que temos feito no reino está sendo suficiente e para isso buscamos saber o que os outros estão pensando sobre o que fazemos, quando deveríamos saber se o nosso Deus está se agradando daquilo que estamos fazendo. Quantas pessoas estão caminhando de forma errada porque, em vez de perguntarem ao seu Senhor se aquilo que elas fazem é correto diante dele, elas ficam preocupadas se o fulaninho, ou o Zezinho, ou o Toninho estão achando bem, estão falando bem daquilo que ela faz. E esquecem que importa agradar a Deus do que agradar aos homens. Sim, o apóstolo Paulo e Moisés tinham essa preocupação de responsabilidade diante de Deus. Por isso, Moisés toma aquela atitude, por isso Paulo toma essa atitude, por isso Paulo escreve a igreja que está em Roma, para que então eles possam mudar o seu caminho e voltarem a caminhar na direção que Deus tinha para cada um deles. Chegamos ao segundo ponto. A graça de Deus liberta. A graça de Deus é que é poderosa para transformar a nossa vida. Não é aquilo que a gente pensa ou aquilo que a gente acha, mas é a graça de Deus, é o favor imerecido de Deus que nos resgata do pecado, que nos tira do lamaçal dos pecados, e mesmo a gente estando sujo, Ele nos lava e nos purifica de todo o pecado. Versículo de 6 a 16, pega aí sua Bíblia, pega seu smartphone, vamos lá. Não é o caso de a palavra de Deus ter falhado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos seus filhos. Mas por meio de Isaque, a tua descendência será chamada. Isto é, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: porque esse tempo virei, e Sara terá um filho. E não somente isso, mas também Rebeca, que concebeu a Isaque nosso pai. Concebeu de Isaque nosso pai. Pois os gêmeos ainda não tinham nascido, nem praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, permanecesse firme, não por causa das obras, mas por aqueles que chamam. Se disse, o mais velho servirá ao mais novo, como está escrito, amei a Jacó, mas rejeitei a Esaú. Que diremos? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Porque ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Assim, isso não depende da vontade nem do esforço de alguém, mas de Deus mostrar misericórdia. Esse texto é riquíssimo em ensinamentos, riquíssimo em esclarecimento para a nossa mente e para o nosso coração. Porque muitas vezes, dentro do próprio arraial das nossas igrejas, a gente começa a perceber um certo nível, né? Então, eu sou dessa igreja desde que nasci, eu sou um fundador dessa igreja. Enquanto outro que chega não tem tanta voz, ele não ora na igreja, ele não recebe, ele não pode exercer um cargo na igreja, porque existem os feudos da igreja e cada pessoa vai tomando conta daquele lugar. Isso é feito pela minha família há muito tempo. Mas será que é isso que agrada a Deus? Será que quando Deus olha do céu, Ele está olhando a família que a gente pertence ou está nos olhando de forma individual? O indivíduo Fernando Mourão, como é que ele está diante da presença de Deus? Como é que ele se apresenta diante de Deus? O texto de Paulo é rico em afirmações que nos trazem um entendimento e certeza do controle de Deus sobre suas promessas. Isso é extraordinário. O texto do verso 6, Paulo faz uma revelação quando diz: a palavra de Deus não falhou, porque nem todos de Israel são israelitas. Nem todos os que estão em Israel, que se dizem israelitas, são israelitas de fato. E quando ele faz essa afirmação, é necessário que ele continue, como acontece no verso 7, quando esclarece que não são os filhos naturais que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa que se cumprem em Isaque. E o texto vai continuando. É interessante pensar que muitas vezes medimos a justiça de Deus segundo nossos próprios padrões. E não há mal nenhum nisso, pois, como em tudo em nossa vida, nós buscamos um padrão que conhecemos. Então, tudo aquilo que a gente vai medir, uma palavra que foi falada, um gesto que foi feito, a gente sempre vai medir aquele gesto segundo os nossos padrões, segundo aquilo que a gente entende ser o certo e o ser o errado. Mas a justiça de Deus, ela não caminha segundo nossos padrões, pois nós só conseguimos julgar aquilo que a gente vê.
E Deus consegue enxergar ao mesmo tempo o ontem, o hoje e o futuro. Por essa razão é que Paulo, depois de defender a promessa feita a Abraão e depois realizada em Isaac, que tem desdobramento em Jacó e não para Esaú, ele faz essa afirmação. Quem são os filhos de Israel? Não são todos que são israelitas, mas são aqueles que ouviram a promessa de Deus, entenderam e tomaram posse dessa promessa e creram nessa promessa. Esses são os filhos de Israel. No verso 12 e 13 ele traz essa clareza, mas é no verso 14 que Paulo confronta os cristãos romanos e a nós também, dizendo o seguinte: que diremos? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Por quê? Porque eles começaram a questionar, não, mas a gente nasceu israelita, a gente tem como pai Abraão, a gente é da descendência de Abraão, então é justo que nós sejamos o povo de Israel. Mas a aliança que foi feita com Jesus, que Deus, quando Deus enviou Jesus para estar entre nós, refez toda a aliança. E agora o padrão não é mais quem é filho de Israel, quem é filho de Abraão, de Isaac e de Jacó. Agora o padrão é aqueles que aceitaram Jesus como Senhor das suas vidas, aqueles que creram na promessa do Messias que havia de vir e que reconheceram a sua condição de pecador. Então esses sim, esses são os filhos da promessa. Esses são aqueles que vão herdar o reino dos céus. E eu quero chamar a tua atenção para ver como Paulo vai colocando o seu pensamento de forma, trazendo a cada um de nós um entendimento sobre a soberania de Deus em detrimento à nossa vontade. Chegamos então nos versos 15 e 16. E aqui, o apóstolo Paulo dá a chave para esse subtítulo que estamos pensando: a graça de Deus liberta. Porque enquanto nos desgastamos buscando limitar o agir de Deus, enquanto nos desgastamos buscando colocar Deus do tamanho da limitação da nossa mente, no tamanho da nossa caixinha, daquilo que a gente entende ser o correto, o texto, Paulo nos traz a lembrança, o texto onde Deus onde deve usar... Paulo nos traz a lembrança, o texto onde Deus esclarece a Moisés que não é ele quem ensinará a Deus onde deve usar misericórdia, mas é Deus, com a sua infinita sabedoria, que usa da forma que ele quer, aonde ele quer. Não é o homem que vai dizer para Deus: Senhor, ser misericordioso com ele, Senhor, ser bondoso com aquele. Não somos nós que vamos dizer para Deus o que ele deve ou o que ele não deve fazer, quem ele pode salvar e quem ele não pode salvar. É o próprio Deus quem sabe disso. Por quê? Porque ele sonda os nossos corações, porque ele olha lá dentro do nosso coração. Quanto aprendizado para a igreja dos cristãos romanos. Com as afirmações de Paulo, fica claro que ser cristão não era uma herança passada automaticamente de pai para filho. Então, você nasceu judeu, você recebeu a herança. Não é assim. Mas uma questão de consciência da condição de pecador, de arrependimento e entrega ao Senhor Jesus. E isso não é uma sentença de nascimento, mas é uma escolha consciente. Estar na presença de Deus não é uma sentença que você nasceu judeu e você vai estar na presença de Deus, mas não. O caminho para estar na presença de Deus é reconhecer que você é pecador, se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus como Senhor da sua vida. Aí então, você tem passaporte garantido para a entrada no céu. Hoje é um dia muito especial. Por que eu digo isso? Porque todo dia Deus dá oportunidade a você e a mim de mudarmos o rumo da nossa vida. Talvez até aqui você tenha levado a sua vida pensando segundo seus próprios padrões, idealizando a vida como você deve levar segundo aquilo que você entende ser o melhor. Mas hoje você aprende que aquilo que nos faz estar na presença de Deus não é o que fazemos, mas é sim o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. E se você se arrepende dos seus pecados e entrega a sua vida a Jesus, aí você tem garantida a sua entrada no céu e estar na presença de Deus. Mas a gente chega ao terceiro tópico desse capítulo 9 de Romanos, e eu coloquei como título: Deus tem seus propósitos em cada vida e situação. E aí a gente vai, versículo 17 até o 33. A gente vai chegando para o final. Então, vamos lá, versículo 17 a 33 diz assim, pega o seu smartphone aí. Pois a Escritura diz ao faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti meu poder e para que meu nome seja anunciado em toda a terra.
Portanto, ele tem misericórdia de quem quer e endurece a quem quer. Então me dirás, porque Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Mas quem és tu, ó homem, para argumentares com Deus? Por acaso a coisa formada dirá a quem a formou, por que me fizeste assim? Ou o oleiro não tem poder sobre o barro, para com a mesma massa fazer um vaso para uso honroso e outro para uso desonroso? E que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, prontos para a destruição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que preparou de antemão para a glória, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, como diz ele também em Oséias: chamarei não meu povo de meu povo, e a nação amada, a não amada de amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías exclama acerca de Israel: ainda que o número de filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra de maneira completa e decisiva. E como antes dissera Isaías, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, teríamos nos tornado como Sodoma e seríamos semelhantes a Gomorra. Que diremos? Que os gentios que não buscavam justiça alcançaram justiça? Mas justiça que vem da fé. Mas Israel, buscando a lei da justiça, não alcançou essa lei. Por quê? Porque não a buscaram pela fé, mas com base nas obras, e tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de ofensa, e quem nela crer não será envergonhado. Enfim, o texto é um pouco maior, você pode depois ler o capítulo 9 de Romanos para você novamente revisitar esse texto e tirar lições para a sua vida. Mas o que eu quero chamar a atenção para você é o tema que eu dou a esse trecho do capítulo 9. Deus tem seus propósitos em cada vida e situação. A gente está chegando ao final desse capítulo 9, do estudo do capítulo 9 da Carta de Romanos, mas não sem antes que o apóstolo traga mais luz ao seu pensamento, aquilo que Deus o revelou. E ele começa no versículo 7 declarando: Deus, usa a quem Ele quer. Ele fez isso com Faraó quando endureceu o seu coração, não deixando o povo ir. E esse texto traz muito material para a teologia da predestinação, mas não é o propósito dessa minha abordagem, por um simples fato. Deus é Deus, faz o que Ele quer da forma que Ele quer. E muitas vezes, como eu falei, a gente vai começando a querer doutrinar a Deus ou esquadrinhar Deus segundo os nossos propósitos, segundo aquilo que a gente imagina. E não dá para fazer isso, não tem cabimento fazermos isso, né? Então, o apóstolo Paulo vai caminhando, e assim que os versículos vão sucedendo, nos versos de 20 a 24, quando através de uma analogia também usada pelo profeta Jeremias, ele nos chama a atenção para a condição do homem como criatura, e daí para o oleiro. Jeremias vai ser levado por Deus até um oleiro que está fazendo um vaso, e aquele vaso se quebra e o oleiro faz de novo. E é a mesma coisa que o Paulo usa aqui, ele vai lá no versículo 21, ou o oleiro não tem poder sobre o barro para com a mesma massa fazer um vaso para um vaso honroso ou um vaso desonroso? Pode a criatura dizer ao Criador como fazer, se dessa forma ou daquela forma? Você como criatura pode dizer para Deus: não, eu queria que fosse assim ou fosse assado. Ouvindo um dia desses um servo de Deus, ele fez uma afirmação que me chamou muita atenção e que cabe nesse contexto. E ele começa a sua afirmação dizendo o seguinte, fazendo uma pergunta. Ele pergunta para mim e para você: você sabe por que Deus só fez o homem no 6º dia? E aí todo mundo começa a pensar: por que será que Deus só fez o homem no 6º dia? E ele responde: é porque Ele não precisa da sua ajuda para nada. Deus não precisa dos seus conselhos, Deus não precisa das suas dicas, Deus não precisa da sua historinha. Se Deus tivesse feito o homem no 1º dia, o homem ia querer dar palpite como faria os animais, como faria a divisão da água e dos luminares e da escuridão.
Mas não, Deus faz tudo no tempo certo, porque Ele tem os seus projetos, os seus propósitos, Ele sabe o porquê faz uma coisa, o porquê faz outra coisa. Esse é o nosso Deus. De uma forma muito condensada, essa afirmação traz luz ao texto e ao contexto da igreja de Roma, onde alguns se achavam cristãos superiores porque tinham uma linhagem de família judeu tradicional. Nós somos da família tradicional judia. E aí a gente não precisa de nada disso. Ia se perdendo no meio da sua tradição, esquecendo que o nosso Deus não está preocupado com a minha tradição nem com a sua tradição. Ele não está preocupado se eu sou dessa igreja que é centenária ou de uma outra igreja que tem mais de 500 anos. Porque quando Deus vier, Ele não vai buscar uma denominação, Ele vai buscar os servos dEle, Ele vai buscar a noiva dEle. E o que vai nos garantir a estar na presença dEle, estar com Ele, é a marca do Cordeiro. É o sangue do Cordeiro tendo lavado as nossas vestes, é o corpo do Cordeiro tendo pago o preço dos nossos pecados e a nossa consciência de que aquilo que Ele fez no Calvário foi suficiente para nos fazer mais do que vencedores. Paulo vai usar de forma brilhante, mostrando o seu conhecimento da palavra, quando caminha para o término do capítulo 9. Pois vai usando textos do profeta Oséias, profeta Isaías, sempre trazendo ao povo para o sentimento de que é Deus quem sabe, de forma preventiva, aqueles que se tornarão seus filhos, mas não de forma sentencial, como alguns dizem. O texto diz, Deus fez vasos para honra e vasos para desonra. E aí alguém pode dizer, então Deus fez pessoas para irem para a perdição. Não, Deus fez todos para a salvação. Só que Ele sabe aqueles que vão aceitar a Jesus e aqueles que não vão. Por quê? Porque Ele é Deus, é a presciência dEle, Ele sabe de todas as coisas. Então, na sua presciência, Ele sabe se alguém vai aceitar ou não. Mas isso, e aí? E aí, ele vai, essa pessoa que não quer aceitar Jesus, tem tempo de aceitá-la ainda? Tem. Por quê? Porque enquanto há vida, a gente pode entregar nossa vida a Jesus. Enquanto estamos vivos, nós podemos decidir, podemos nos reconhecer como pecadores e dignos, nos arrependermos e então sermos dignos do amor de Deus expresso em Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim é a vida nossa. E muitas pessoas estão olhando para a sua vida e pensando que a sua vida é uma sentença de morte, achando que para a sua vida não tem mais jeito. Quantas pessoas que eu conheço, que você conhece, que pensam que para a sua vida não tem mais jeito. Então, só não existe mais jeito para a morte. Por quê? Porque depois que você morre, você não pode voluntariamente declarar o seu amor a Cristo. Mas enquanto você está vivo, seja no leito do hospital, seja num colégio, seja na faculdade, seja na sua casa, seja com dificuldades por conta da pandemia, mais deprimido, menos deprimido, você pode, com a sua boca, confessar Jesus e no seu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos. E aí você tem a salvação que Deus preparou para você. Mas a gente chega para o fechamento do capítulo 9, no versículos 30 a 33. E a coroa desse texto é o momento onde o apóstolo Paulo traz uma explicação definitiva à justificação pela fé. Lá no versículo 30 ele afirma, os gentios alcançaram a justiça, mas a justiça que vem pela fé. A justificação não vem pelo berço que você nasceu. A justificação da sua alma não vem pela igreja que você frequenta. A justificação da sua alma não vem pelos amigos que você tem. A justificação da sua alma, a justificação da sua vida vem pela fé que você declara em Cristo Jesus. Esse é o tema central da Bíblia, esse é o tema central da carta de Paulo aos Romanos. E é o tempo todo ele chamando a sua atenção para que você possa ter um momento especial com Cristo Jesus, ter uma decisão especial com Cristo Jesus. Quantas pessoas que nós conhecemos que têm buscado pelos seus próprios padrões encontrar um meio de estar com Deus? São muitas as pessoas que caminham nessa direção. São muitas as pessoas que acham que vão encontrar, vão conseguir estar na presença de Deus seguindo seus próprios padrões. Qual é o grande problema disso? É que ninguém consegue ser cumpridor da lei 100% o tempo todo. Então, você que está me ouvindo, você que está vendo esse vídeo em algum momento desse ano ou de qualquer ano, você precisa entender que para estar com Deus, você precisa entregar sua vida nas mãos de Jesus. Você precisa reconhecer que é pecador. Você precisa confessar Jesus como Senhor da sua vida e assim garantir
a sua entrada no céu. Por isso é que o apóstolo Paulo bate muito forte nisso. Muitas pessoas afirmam que são boas, que não fazem, então devem ser alçadas à condição de estarem perto de Deus. E os judeus romanos da igreja de Roma também pensavam assim, que por serem cumpridores da lei, estavam então garantidos, como o jovem rico que foi a Jesus, e também pensava assim. Jesus disse para ele: você cumpre toda a lei, cumpre toda a lei, vai, dá tudo que você tem aos pobres, vem e me segue. E aquilo entristeceu o coração dele, porque ele fazia tudo, mas o seu amor ao dinheiro era muito maior do que o seu amor a Jesus. Versículos 31 a 33 fica claro que a salvação não é uma outorga de Deus a todos, mas sim e somente àqueles que entenderem e aceitaram a maior expressão do amor de Deus, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Não é a lei quem traz livramento e salvação, não é a tradição familiar que dá salvaguarda, não é a denominação que vai garantir o seu encontro com Deus como seus filhos, como também aos seus filhos, mas é aquilo que o apóstolo Paulo ressalta no verso 33 e diz assim: eu ponho em Sião uma pedra de tropeço, uma rocha de ofensa, e quem nela crer não será envergonhado. Ontem, hoje e eternamente, Jesus sempre será a ponte que nos ligará novamente ao nosso Deus. Sempre. Não importa aquilo que você acha, aquilo que você pensa. A palavra de Deus é muito clara e muito direta em dizer: Jesus é quem nos liga ao Pai. Aquilo que o homem se afastou no jardim do Éden, Jesus traz união e ajuntamento junto com o Pai. Jesus é a ponte que te leva ao nosso Deus, mas Ele não pega você no colo para te fazer atravessar. Você vai ter que aceitá-lo como a ponte que te leva a Deus. Você vai ter que entregar a sua vida a Jesus e crer que nele como Senhor e Salvador da sua vida. Em meio a grandes distúrbios e às grandes dificuldades, para as criaturas de Deus, de seus filhos, será a sua capacidade de reconhecer que você é um pecador, que você necessita da graça de Deus, que é expressa em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Mas o Deus desse século, o diabo, ele vai tentar de todo modo trazer descrédito à palavra de Paulo, pois a forma mais eficiente de te afastar de Deus é falar que Ele é misericordioso, sem lembrar a você que a misericórdia de Deus sempre anda de braços dados com a sua justiça. Deus é misericordioso, sim. Ele mandou Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados, isso é misericórdia dele. Mas Ele também é justo, porque o sacrifício que Ele fez de dar o seu Filho por você é o teu passaporte para estar na presença dEle. E se você não aceita Jesus como Senhor da sua vida, está tudo certo, está tudo bem. É a decisão sua, é a escolha sua. E não adianta você ser bonzinho. Você precisa entregar a sua vida a Jesus. Precisa aceitar que o sacrifício que Jesus fez naquela cruz foi pela sua vida. Por isso, nessa noite tenha por certo que a promessa de Deus de resgatar um povo seu se cumpre na vida de todos aqueles que abrem o seu coração, que abrem completamente o seu coração e que deixam Jesus entrar, que se reconhecem pecadores, se arrependem e caminham na direção da cruz do Calvário. Tenha clareza dessa direção e que Deus aumente a sua capacidade de entender aquilo que Ele quer te ensinar todos os dias através da palavra dEle. Que a Bíblia não seja só um instrumento de decoração na tua casa, não seja apenas mais um livro na sua estante, que ela não seja apenas um amuleto para você colocar ali perto do vidro do seu carro, ali no console do seu carro, mas que ela seja um instrumento de Deus para abençoar a sua vida. Ela fechada é apenas mais um livro, mas ela aberta é a boca de Deus e pode transformar a sua vida. Creia nisso, tome responsabilidade, tome uma atitude, é o desejo do meu coração. E se porventura Deus falou ao seu coração e você quer aceitar Jesus como Senhor da sua vida, você pode ir no chat do culto, você pode colocar seu nome, que alguém que está aí junto no chat vai entrar em contato com você. Caso não entre, você pode entrar nos nossos meios, da internet aí. Você tem o site da igreja, primeira igreja, pibjacarepaguá.org, você tem o Instagram da igreja, você tem o Facebook da igreja, aí nos canais da igreja você consegue nos comunicar e dizer pra gente: olha, eu aceitei Jesus como Senhor da minha vida, o que eu faço agora? E a gente vai te ajudar e vai orar por você, tá bom? E que Deus fale ao seu coração,
Que Deus complete a mensagem que Ele quer te ensinar nesta noite, é o desejo do meu coração. E para terminar, não esquecendo aquilo que eu falei no início, se foi interessante, se foi importante para você essa palavra que eu trouxe hoje, não deixe de dar o seu like. Sai do chat, clique lá no like. Isso é questão de amor. Quando você dá um like, você está amando alguém que você não conhece, mas que vai receber esse vídeo, porque o YouTube vai propagar, vai fazer propaganda desse vídeo para mais gente. Tá legal? Deus te abençoe, que Deus visite a tua casa, que Deus derrame bênção sobre a sua família, que Ele te proteja em tudo que você vai fazer, que Ele derrame uma unção especial de saúde sobre a sua família e que você seja instrumento de Deus para abençoar a vida de todos aqueles que passarem o seu caminho. Tá legal? Fica com Deus. Tchau. Depois de ouvir a palavra de Deus nessa carta tão preciosa para os começos da nossa fé cristã, né? Um texto de Paulo de muitíssimo valor, como todos os outros, mas os comentaristas concordam que esse é um texto muito precioso por quanto dos ensinos, da quantidade de boas palavras e ensinos fundamentados aí. Nós vamos entrar no nosso período de oração. E eu quero começar hoje o nosso momento de intercessão lembrando 5 irmãos idosos. Cada quarta-feira eu vou trazer um grupo. Hoje eu estou trazendo os seguintes irmãos, prestem atenção, orem por eles, ouçam seus nomes, coloquem em seu coração, lembre-se no restante da semana dos seguintes irmãos: irmã Afra Almeida Barbosa, irmã Alaide Moraes de Sá, irmã Aldair de Souza Machado, irmão Animésio de Souza Moitim, irmão Antônio Alves da Silva, que está em Portugal e lá nos acompanha. Então, Antônio Alves da Silva, Animésio Souza Moitim, Aldair de Souza Machado, Alaide Moraes de Sá e Afra Almeida Barbosa. Oremos. Nosso Deus, aqui estão esses irmãos que trabalham conosco, alguns estão há muito tempo, outros chegaram um pouco depois, mas todos fazem parte dessa comunidade da nossa igreja. Todos eles bem vividos, todos eles bem experimentados, mas uma coisa extraordinária, todos muito firmes na Tua palavra, firmes na sua convicção, firmes naquilo que creem e firmes no serviço que ainda podem prestar. Suplicamos-te por suas vidas, pela saúde, alguns com a saúde um pouco debilitada, mas o Senhor certamente haverá de conceder-lhes a bênção adequada para o momento próprio. Suplicamos-te por esse grupo de irmãos da nossa igreja e o fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Seguindo, eu quero passar pelo nome da irmã Maria Marquesa Dias, que após um tempo aqui no Hospital de Jacarepaguá, já tem uns dias foi removida para o Hospital Clementino Fraga Filho, Hospital do Fundão, como a gente chama, onde ela está convalescendo da sua Covid e há outras necessidades e ali os recursos são maiores. Então, oremos pela irmã Maria Marquesa Dias. Deus e Pai, nosso Senhor, estamos de novo diante do Senhor e temos estado sempre colocando o nome desta Tua serva em Tuas mãos. Por tudo que o Senhor já tem feito, nós te agradecemos. Mas ainda, Pai, há uma caminhada e nós queremos colocar essa caminhada em Tuas mãos. Oramos em favor dela, irmã Maria Marquesa, como oramos a favor da sua filha, irmã Ilídia e todos os seus, nessa luta tão grande, inclusive a tristeza de não poder estar lado a lado com ela. Mas a Tua graça haverá de ajudar a vencer esse período. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu continuo pedindo as orações pela dona Marli, que é mãe da irmã Vivian Mourão, em tratamento de saúde, ela está hospitalizada. Deus e Pai, sabemos que a Tua mão tem conduzido o tratamento da dona Marli, mas nós te pedimos que isso continue, Senhor. A Tua mão continue a dirigir os médicos e o tratamento que está sendo feito, de modo que brevemente a sua família, possa tê-la de volta saudável em casa. Por tudo te agradecemos
e te pedimos que tu abençoes a vida da dona Marli. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Uma outra irmã idosa, não mencionei lá em cima, porque agora eu menciono o seu nome por conta de enfermidade. A irmã Eunice Conejeiro Pérez. Aproveito para colocar também junto a irmã Alda Moraes Duta. Irmã Eunice e irmã Alda, duas pessoas idosas também, e ambas com enfermidade. Deus e Pai, aqui estão mais duas irmãs já bem experimentadas, mas as duas estão, Senhor nosso Deus, cada uma vivendo o seu momento de enfermidade. E, ó Deus, certamente, em qualquer tempo a enfermidade é um transtorno, e na idade avançada, certamente, é ainda mais. Por isso, nós clamamos pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, para com essas duas irmãs, irmã Alda e irmã Eunice, no sentido de ajudá-las a vencer o seu período de enfermidade. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu renovo o pedido de oração pelo irmão Oscar e pela irmã Dorcas Correia Lima Silva Lima. Dorcas Correia Silva Lima e irmão Oscar de Lima. Nosso Deus, nosso Pai, aqui são mais dois nomes. Irmão Oscar de Lima, sua esposa Lindalva, sua família, irmã Dorcas, ó Deus, que nós temos tanto colocado diante de Ti. Dorcas Correia Silva Lima. Ó Deus, sabemos que o tratamento de ambos às vezes é um pouco mais demorado. As conquistas são um pouco mais lentas, mas as conquistas estão acontecendo. Eles estão subindo como que uma escada, melhorando cada dia, ainda que possam ser degraus pequenos, mas são degraus de crescimento em busca e a caminho da saúde. Abençoa estes teus servos, juntamente com as suas famílias, nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Peço agora pela irmã Ana Maria Alves Ferreira, encaminhou agora pedido de oração pelo seu filho Diogo Alves, hospitalizado e nesse momento em busca de um diagnóstico mais acertado da sua enfermidade. Mas o Senhor já sabe qual é e o Senhor vai instruir os médicos na condução do tratamento. Oremos então pelo Diogo Alves, filho da irmã Ana Maria Alves Ferreira. Nosso Deus, nosso Pai, queremos te colocar em tuas mãos a vida desse moço, o Diogo Alves, que nessa hora vive um momento de expectativa no hospital, aguardando o diagnóstico para início do tratamento desse seu momento. Ó Deus, coloca tuas mãos sobre essa vida, a vida moça ainda, a vida jovem, com um desejo muito grande de te servir. Que a tua mão abençoe o Diogo, bem como o coração da mãe e de todos os queridos dessa família, para que logo, logo, uma vez conhecida a enfermidade, possa ser tratada, combatida e ele readquira a sua saúde. Nós pedimos esse grande e imenso favor em nome do Senhor Jesus. Amém. Tenho aqui um casal amigo da nossa igreja que também está vivendo um momento de enfermidade. O pastor José de Souza Gama e sua esposa, irmã Hélia Gama. Eles passaram pela Covid, mas agora a irmã Hélia tem outras coisas, outras enfermidades que estão sendo tratadas e nós pedimos a graça de Deus sobre este casal. Oremos. Deus querido, nosso Pai, aqui está esse casal conhecido, amado aqui pela nossa igreja e nós queremos primeiro agradecer porque o Senhor conduziu o tratamento da Covid e eles estão readquirindo a estabilidade de saúde. Mas a tua serva, irmã Hélia, tem ainda algumas coisas que o Senhor bem sabe e que ela carece muito da tua graça e da tua misericórdia. Nós te pedimos que o seu coração esteja sempre em paz, como tem estado até aqui, e ela continue buscando o tratamento e a dependência do Senhor, para que a vontade de Deus seja feita na sua vida. Abençoa essa família, ajuda, ó Deus, a vencer esse seu momento de luta, nós te rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu sigo aqui lembrando a irmã Luciana Neto, também idosa, e o casal Catarina e Ubirajara. Deus e Pai, aqui estão mais 3 servos teus que te apresentamos. Casal Ubirajara, Catarina e a irmã Luciana Neto. Ó Deus, quando apresentamos assim pessoas em grupo,
Nós sabemos que o Senhor visualiza, o Senhor sabe, o Senhor conhece o que pode mandar de bênção a cada um. E é por isso que nós estamos tranquilos de que o Senhor, nosso Pai, sabedor das nossas necessidades, cuidará, continuará a cuidar da vida da irmã Luciana, da irmã Catarina e do irmão Birajara. Toma essas vidas em tuas mãos e abençoa, nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aqui no site da igreja eu tenho uma lista grande, eu separei 5 nomes, cada semana eu vou apresentando para não ficar a lista muito grande. Então são os seguintes nomes: Gabriel Silva pede por Jefferson, jovem, saúde bastante debilitada, não é Covid, mas é uma enfermidade bastante persistente. Viviane Fátima da Silva pela restauração da sua vida conjugal. Robson Oliveira pela esposa Daniela. Rogério Pedreira pela sua saúde pessoal. E Márcio Souza por sua filha Esther. Então, Márcio pela filha Esther, Rogério por sua vida pessoal, Robson pela esposa e Viviane pela restauração da vida conjugal e Gabriel pede por Jefferson. Vamos então colocar diante de Deus. Nosso querido Deus, aqui estão essas pessoas, esse grupo que tem acessado a nossa igreja, tem colocado ali o seu pedido de oração. Ó Deus, cada um tem sua necessidade e o Senhor certamente pode, com certeza pode, dispensar favor, misericórdia e cura a cada um desses casos. E nós te pedimos também, ó Deus, que eles, essas pessoas por quem estamos orando, tenham o coração sensível para entender que o Espírito do Senhor está trabalhando e abençoando. E se ainda não são servos do Senhor Jesus, que venham a ser. E se já são, que sejam ainda mais firmes e mais leais a essa causa. Nos permita, ó Deus, conhecê-los, estabelecer contato e saber como estão em seus casos. Nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Eu tenho ainda o seguinte: a irmã Esther Vargas, irmã Esther de Vargas Moura, pede pelo seu irmão, o Joaquim Vargas, debilitado, recuperando da saúde da Covid, recuperando-se da Covid, mas ainda debilitado. Deus e Pai, apresentamos-te o irmão Joaquim Vargas, e nós te suplicamos, Senhor, que o Senhor sustente a sua vida. Já tens trazido a vida do teu servo até aqui, ele já tem adquirido saúde, ó Deus, mas ainda precisa muito da tua graça e da restauração completa. Abençoa essa vida, é o pedido que essa família faz. Estelita, Esther, Emídio, enfim, todos pedindo pelo Joaquim. Nós te rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Mãe Josélia Souza de Oliveira. Nosso Deus e nosso amado Pai, aqui está mais um nome por conta de enfermidade, irmã Josélia. Ó Deus, sua idade também bastante avançada, vivendo um pouco mais sozinha, mas nós sabemos que o Senhor está com ela, que o anjo do Senhor tem se acampado ao seu redor e a tem livrado. Por isso agora, Pai, suplicamos-te que nessa enfermidade o Senhor esteja com ela, animando, ajudando e fazendo com que a medicação produza o efeito necessário. Abençoa, Senhor, a vida da irmã Josélia e todos os que estão em volta da sua vida. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Tenho aqui da irmã Márcia Valéria da Costa Custódio Brandão. Ela encaminha pedido por Delcinalva de Souza Lima e pastor Dalton de Souza Lima, ambos com Covid-19. Ele está um pouco melhor e ela ainda expira alguns cuidados, a irmã Delcinalva. Oremos pela Delcinalva e pelo pastor Dalton. Eles são irmãos, são filhos do falecido pastor Delcir de Souza Lima. Pai amado, aqui estão duas pessoas vencendo a enfermidade chamada Covid. A Delcinalva e o pastor Dalton. Pessoas muito úteis ao teu reino, pessoas que têm vivido em torno do teu reino. A Delcinalva tem vivido ocupada com o ensino, com o escrever,
mas ela está enfrentando uma luta enorme, nosso Deus, por conta de que a Covid lhe alcançou de uma maneira muito forte, mas ela está vencendo. E nós suplicamos que a vitória completa nos seja dada em nome do Senhor Jesus, pois assim te pedimos. Amém. Tenho aqui Javé, Berlândia e Antoeme. Não posso deixar de lembrar e recordar ao coração da igreja e estar sempre lembrando desses dois irmãos. Pai amado, esses dois irmãos, por quem nutrimos, como todos os outros, grande estima, mas carecem muito da tua graça, do lenitivo, do bálsamo para as suas vidas. Abençoa o lar do Javé, sua esposa, seus filhos, a luta que ali se trava em torno da saúde emocional, do equilíbrio emocional do irmão Javé. Ó Deus, tem piedade dessa família e deste teu servo, bem como o irmão Antoeme, que o Senhor o abençoe também no seu envelhecimento e o ajude, ó Deus, a ter paz e calma em seu coração. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. A irmã Mônica Tonon, ela pede por duas pessoas, pede por Vinícius, tratamento de câncer, e Anne Pimentel, também vencendo o tratamento de câncer. Diz aqui que ela está, a Anne, bem debilitada. Deus e Pai, aqui estão essas duas pessoas, Vinícius e Anne, ambos, ó Deus, alcançados por essa doença chamada câncer, que é tão grave, que causa tanto distúrbio, que incomoda tanto, ó Deus, que tem ceifado muitas vidas. Mas aqui estão essas duas vidas até aqui preservadas, guardadas, sustentadas pelo Senhor. E nós pedimos que o Senhor continue sustentando e dirigindo essa família, esses dois irmãos. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. João Gabriel e a Glaucineide, também câncer. Glaucineide, irmã da Inalda, e o João Gabriel, esse rapazinho que nós temos lembrado dele. Pai amado, fechando esses momentos das orações pessoais, aqui estamos com o nome de Glaucineide e aqui estamos com o nome de João Gabriel. Ó Deus, quantos pedidos nessa noite de pessoas atingidas por essa enfermidade. Ó Deus, coloca poderosamente a tua mão, resguardando essas vidas, recuperando essas vidas. O João Gabriel, que vem de uma cirurgia tão pesada, mas até aqui com vitória, que o Senhor permaneça e solidifique essa vitória, bem como o tratamento que Glaucineide está fazendo. Nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus prezados, como sempre faço, encerrando esse período intercessório, tenho aqui algumas coisas mais gerais, né? Por exemplo, eu vou orando e apresentando. Querido Deus, fechando o nosso momento, eu coloco diante de Ti com muita confiança a nossa igreja. Agora, caminhando, não é? Tendo inaugurado esse tempo de trabalho até chegar março de 2022, não voltando o Senhor até lá, voltando estaremos com o Senhor, melhor ainda, mas aqui estamos, ó Deus, e queremos as Tuas providências, a Tua direção para nos ensinar a celebrar com alegria, com segurança, nesse tempo dessa data tão sonhada antes, tão desejada antes, e quando ela chega, nos apanha nesse momento de restrições. Mas o Senhor sabe de tudo. O Senhor é onisciente, onipresente, onipotente, e nós nos curvamos com humilde dependência do Teu querer. Pai amado, eu Te suplico também pelos irmãos que estão nos ajudando na administração dessa igreja. A nossa diretoria estatutária, os nossos comitês, ó Deus, que são esses grupos que nos ajudam, são 7, a nossa comissão de finanças, o nosso conselho fiscal, a nossa assessoria jurídica, os nossos diáconos, ó Deus, esse é o grupo dos servos Teus, que tem o compromisso, ó Deus, de cuidar do Teu reino nessa igreja e ajudar a levar esse pastorado até o dia que for da graça e da vontade do Senhor. Abençoa a nossa igreja.
Também, Pai, com essa mesma intenção de dependência, pedimos pelos jovens e adolescentes da nossa igreja. Ó Deus, estamos clamando para que o Senhor atinja os seus corações e que nos dê condições de alcançá-los também, trazendo de volta aqueles que estão mais afastados e firmando os que estão aqui conosco, bem como suplicamos que o Senhor nos envie alguém que venha nos ajudar nessa caminhada. Nosso Deus, não podemos encerrar o nosso momento sem lembrar da nossa cidade, sem lembrar do nosso estado, país, das autoridades, das medidas necessárias para o bem do povo brasileiro. Ó Deus, sabemos que o Senhor quer fazer, sabemos que o Senhor deseja realizar, mas às vezes nós somos obtusos, surdos ao teu clamor, à tua fala e à tua direção. Mas, ó Deus, move as nossas autoridades para que elas ajam a favor do povo brasileiro. Pai amado, bem como suplicamos pela nossa Convenção Batista Carioca e Brasileira, toma esse povo também em tuas mãos. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, depois desses momentos vividos, vamos cantar: Meu Senhor sou teu, tua voz ouvi a chamar-me com amor. Mais de ti, mais perto eu almejo estar, ó bendito Salvador. Mais perto, nesse ano de vitórias com o nosso centenário, mais perto, sempre, até que volte o Senhor Jesus. Cantemos: Meu Senhor sou teu. Fechando então o nosso culto, nos resta abraçar os irmãos e os amigos, desejando uma boa noite a todos, desejando que esse restinho de semana seja muito abençoado e domingo estejamos aqui com alegria, sempre fazendo a reserva, sempre dando o seu nome, para que possamos tratar isso com muita segurança. Nós agradecemos a companhia até agora, aos que estão ouvindo agora, aqueles que ouvirão depois. Então nós vamos agora encerrar o culto, acompanhando a irmã Vilma Lúcia Correia. Então oremos e que Deus nos dê a todos
uma boa noite. Oremos com a irmã Vilma Lúcia Correia. Oremos. Obrigado, Senhor, por esta noite, pela palavra dita, Senhor, pelos pedidos feitos, Senhor, que nós entregamos em Tuas mãos e que levaremos durante a semana, Senhor, para interceder. Te agradecer, Senhor, pelas nossas vidas, pela vida da nossa família, pela vida do pastor e sua família e por todos, Pai querido. Leva-nos durante a semana debaixo da Tua santa proteção, cuida de nós. É em nome do Teu Filho amado que nós te agradecemos. Amém. Você já pode participar dos nossos cultos presenciais aos domingos pela manhã. Estamos observando todas as medidas dos protocolos de segurança, visando reduzir as possibilidades de contágio. Para tanto, você deve inscrever-se com antecedência, telefonando ou enviando uma mensagem para o número 97012 0557. Ou ainda telefonando para um dos números fixos da igreja, 3392 5202 ou 2425 7459, informando seu nome, telefone e idade. Lembramos que as pessoas que se enquadram nos grupos de risco não estão proibidas de estarem presentes nos cultos, mas é altamente recomendável que não se exponham a qualquer risco e permaneçam em suas casas. Obrigado por acompanhar a nossa transmissão. Nossos cultos são transmitidos pelo YouTube aos domingos, às 10h15 e às 19 horas. E às quartas-feiras, às 20 horas, horário de Brasília. Para saber mais sobre o nosso trabalho e entrar em contato conosco, acesse o site www.pibjpa.org. Confira também as nossas redes sociais no Facebook e Instagram.